Oi, família PG, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre um cara chamado Francesco Forgoni. Vocês conhecem ele? Então, gente, Francesco Forgoni, ele é mais conhecido por vocês como Padre Pio. E Padre Pio ele é um pouco diferente dos outros padres. O que torna ele tão diferente dos outros padres são as centenas de milagres que são relatados que envolviam Padre Pio, tanto na sua vida quanto após a sua morte. Então assim, gente, Padre Pio, desde pequeno, ele já tinha muitas doenças. Ele era uma criança que já sofria muito de febre e coisas do tipo. E com isso, aos 15 anos, ele entrou no seminário. E ele era muito devoto de Jesus e Maria. E com o tempo, o crescimento da fé e da devoção dele, ele começou a ver esses dois. É, isso mesmo, ele via Jesus e Maria. Não era só sentir o Espírito Santo. Sim, e numa dessas visões foi quando ele recebeu a sua primeira chaga. Foi onde a primeira vez em que Padre Pio foi chagado com as chagas de Cristo. O que são essas chagas? São os estigmas que Cristo recebeu na sua crucificação, nas mãos, nos pés e na costela. Então, Padre Pio viveu a maior parte da sua vida com as chagas, com os estigmas de Jesus. E com isso, muitos médicos ficavam ao lado dele, para saber como é que acontecia aquilo e encontrar meios de curar ele. Então, tem muitos relatos comprovando que isso mesmo era um milagre, de ele estar ali sangrando a todo tempo e não morria de anemia, não morria de hemorragia. Padre Pio continuou com essas chagas por muito tempo, durante quase toda a sua vida. E elas desapareceram, simplesmente desapareceram um pouco antes da sua morte. Então assim, gente, Padre Pio ele era demais. Ele era um cara muito devoto a Deus. Ele é famosão assim, mas ele não queria ser famoso. Ele queria ser o sal da terra e a luz do mundo. Mas Deus o fez grande. Tanto é que ele viveu a vida inteira sendo sacerdote, sendo padre, em uma única igreja. Ele nunca saiu dessa igreja. A não ser quando tinha a bilocação, que é o outro milagre dele. Cara, ele estava em dois lugares ao mesmo tempo. Tipo assim, ele estava aqui, daqui a pouco ele estava lá do outro lado, falando com outro cara. Tipo assim, muito louco. Uma história que tem sobre essa bilocação é de um médico que estava indo atender uma ocorrência de carro, tipo, era muito urgente, e do nada ele vê um frei do lado dele, assim, aparece sentado. Ele mexia assim, ó. E não tinha ninguém, não tinha um ser de carne. Mas ainda assim ele continuava vendo o frei ali. E esse frei, Padre Pio, ele falou pro médico que a pessoa que ele ia atender estava com tal doença que o médico ia tentar fazer um tratamento que não ia dar certo e que era para ele fazer outro tratamento. Ele era ateu, ele não acreditava em nada disso, chegou até o paciente. O paciente tinha a tal doença que o frei comentou com ele no carro, tentou fazer aquela primeira forma de tratamento que o frei falou que não ia dar certo, e adivinha? Não deu certo. E quando ela fez a segunda vez, o segundo tratamento que o frei havia falado para ele fazer que iria dar certo, deu certo. Não, e como é que ele descobriu que era Padre Pio, né? Ele depois viu sobre um monge lá da Itália e tal, e foi visitar esse monge. Aí quando ele visitou o monge, Padre Pio olhou para ele e falou assim: nossa, que belo médico você é. Não conseguiu nem tratar a doença do cara. Tipo assim... Precisou de mim pra tratar a doença. E ele tava na Itália. Como assim que ele precisou dele? Tipo, esse é o milagre da bilocação. Tem outra história também, que é de um dos pupilos de Padre Pio, assim, os seminaristas ali, eu acho que é o nome colocado. Que ele tava rezando à noite. Aí do nada ele meio que deu uma dormidinha e do nada levou um tapa na cara. Aí no outro dia ele assim: ô Padre Pio, quem é que me deu um tapa na cara? Ele assim: também, rezando daquele jeito, dormindo, como é que se reza? Cara, foi muito demais, cara, é demais. A gente vendo as histórias de Padre Pio, a gente se emociona. É demais. Tem uma que é muito legal, que é de uma criança que era cega. Ela não tinha pupila, então é impossível de enxergar sem a pupila, com essa paradinha preta do olho dentro, sabe? Todos os médicos falaram que ela não tinha como enxergar, e a mãe dessa criança levou a criança até Padre Pio. O Padre Pio olhou pra ela e fez um outro milagre. A criança começou a enxergar do nada, sem pupila. Vocês têm noção do que uma pessoa enxergar sem pupila? É impossível. E ainda assim a criança enxergava, graças ao milagre de Deus através de Padre Pio. E a vida de Padre Pio, gente, não era assim tão fácil. Não. Ele tinha chagas, ele sofria muito, ele tinha muita dor. E outra coisa importante também sobre Padre Pio é que ele se dedicava à confissão dos fiéis. Então ele ficava tipo 12 horas confessando os fiéis. Os fiéis eles iam se confessar, às vezes o Padre Pio nem esperava os caras falar, já falava: não, é isso que tá acontecendo na tua vida, tá perdoado. Tipo assim,
ele era profeta de Deus. E Padre Pio, ele era tão demais que até a ressurreição ele fazia. Sim, outra história que a gente tem pra contar pra vocês é de uma criança recém-nascida que o médico falou pra mãe que ela não tinha como sobreviver, que a criança ia morrer. A mãe, desesperada, pegou a criança no colo e pegou um trem e foi até o Padre Pio. Mas no meio desse percurso a criança, infelizmente, faleceu. A mãe, mais desesperada ainda, colocou a criança na mala. Uma mala de plástico, tipo, uma criança, mesmo que ela estivesse um pouco viva, quase com um restinho de vida, ela iria morrer sufocada na mala. Chegando até Padre Pio, o Padre Pio estava saindo de uma confissão ao lado de um médico. Aí ela entrega a criança ao Padre Pio. Aí o Padre Pio pega a criança assim, aquele olhar dele assim, né, profético. Aí ele chora assim pela criança, fala, magoar, é viva. E a criança vive, tipo assim, cara. Padre Pio entrega a criança viva nos braços da mãe. Isso tudo ao lado de um médico que viu que a criança estava morta, tirou a criança de dentro de uma mala, tipo, a criança estava morta já. E Padre Pio, claro, amando de Deus, através de Deus, fez a ressurreição da criança. Cara, é muito de Deus, ele é um cara muito usado. É incrível. Pra quem não sabe, ele é o único padre da Igreja Católica que possui os estigmas de Cristo. Tipo, muitos santos têm os estigmas, mas o único padre é o Padre Pio. É só ele. E outra, ele é contemporâneo, ele é de agora, tipo, não faz muito tempo, faz 100 anos. Bom, a gente trouxe pouquíssimos relatos aqui, porque a gente não quer se estender muito, a gente quer deixar um gostinho de quero mais em vocês. Então procura aí no Google Padre Pio, que vai aparecer vários relatos de vários milagres que ele já realizou e são todos incríveis como esse que a gente contou aqui. E, cara, tem muitas histórias, várias. Cada história é mais arrepiante que a outra, então não deixe de procurar, não deixe de pesquisar sobre Padre Pio. É um exemplo de fé que todo mundo deveria ter. Certo, gente? Então tá, muito obrigado, até mais. Tchau, tchau, abraço. Tchau, fica aí com o recado do Samuel. E se você acabou de assistir então esse vídeo, dá um curtir pra gente. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos receber as notificações desse maravilhoso canal. Deus abençoe!